Saúdo a todos os nossos amigos, nossos irmãos que participam conosco aqui deste programa. Este programa é Cristianismo e Evangelho. Eu saúdo com a paz do Senhor. Nós estamos aqui com os pastores André e o pastor Lauro, participando aqui deste programa. E o tema que nós vamos abordar é sobre a madrugada. O texto que nós queremos ler está em Provérbios, capítulo 8, verso 17. Que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Nós vimos nos episódios anteriores, falamos sobre a oração, sobre o jejum como meio de graça, né? Recurso da graça. E hoje nós vamos falar sobre a madrugada, que também é um recurso da graça, que foi deixado por Deus para cada um de nós. É um recurso da graça porque a madrugada nutre a nossa fé, alimenta a nossa alma. E o texto que nós lemos aqui em Provérbios mostra a contrapartida de Deus para aqueles que o buscam de madrugada. Ou seja, o texto diz assim: se buscar de madrugada, nós vamos encontrar. Então a madrugada é um recurso para aqueles que estão aflitos. No livro do profeta Oséias, lá no capítulo 6, verso 15, a palavra diz assim: estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. A Jó também foi dado um conselho que se refere à madrugada. Em Jó 8, 5 e 6, né? Capítulo 8, versos 5 e 6, diz assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdias, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então, há várias experiências na palavra, experiências nossas como igreja também de madrugada, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, experiências de cada um de nós aqui, como pastores, como servos de Deus, como crentes, lutando a cada dia para que essa comunhão, essa bênção maravilhosa do Senhor seja preservada no nosso coração. Vamos dar sequência aqui falando um pouco sobre o Velho Testamento. Amém. Eu quero saudar os companheiros, a paz do Senhor, a você também, que nos assiste nesse episódio, a paz do Senhor Jesus. É importante lembrar que o Velho Testamento ele está recheado de exemplos em que a madrugada foi uma experiência maravilhosa diante do Senhor. Você vê que o Senhor, quando chama Abraão para que ele pudesse oferecer o seu único filho em sacrifício, a palavra relata que foi pela madrugada que Abraão se deslocou. Então, há alguns chamados que precisam ser vividos pela madrugada. Nós vamos observar o caso de Jacó. Jacó teve muitos momentos com o Senhor, tanto na sua saída da casa dos pais, ele teve uma experiência maravilhosa com a madrugada, mas ele teve também uma experiência gloriosa no seu retorno. Porque a palavra registra em Gênesis 32, 24, que Jacó vinha passando a família dele ali naquele ambiente, e que a palavra diz assim que Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Era um anjo do Senhor, né? Que estava ali lutando com ele. E diz a palavra que naquele episódio ele foi tocado na coxa e ele passou a ter um caminhar diferente, né? Então fica aqui um ensino para nós que a madrugada é o momento que o servo ele luta com o Senhor pela sua bênção, por aquilo que ele precisa, na certeza de que existe uma operação especial de anjos pela madrugada. Isso é um mistério que o Senhor tem separado para nós, né? E o Velho Testamento ele tem outros exemplos. Eu queria aqui falar um pouco sobre Gideão, a experiência de Gideão, porque Gideão ele teve um episódio bíblico ali que foi, na verdade, ele pediu ao Senhor um voto, um sinal, né? A experiência do velo. A palavra registra aqui, de alguma forma, que o Senhor chamou Gideão para livrar Israel da mão dos midianitas e ele queria saber se o Senhor estava com ele nisso. Então ele usa ali uma expressão dizendo assim: eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho tiver somente novelo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel pela minha mão, como tem dito. Então a palavra diz que quando ele colocou o velo de lã ali, só sobre o velo ficou
o orvalho daquela noite, e em todo o redor tinha secura. E como que ele comprovou esse voto? A Bíblia diz que foi exatamente numa madrugada que ele se levantou para tomar posse daquela bênção, daquele mistério com o Senhor. Então fica para nós essas experiências do Velho Testamento, até para mostrar que o Senhor tem experiências para nós maravilhosas com relação a isso. Até lembrei da experiência do companheiro, que foi assim, pela madrugada. Hoje ele é um pastor, está conosco, mas na sua época de juventude, estava ele a orar ao Senhor sobre a constituição do seu lar, e ele conta dizendo assim, olha, eu fiz um voto com o Senhor, eu falei, Senhor, amanhã eu vou na igreja daquela moça, não era a mesma igreja do bairro dele, se ela estiver lá na madrugada, vou entender que o Senhor está nesse assunto, vou falar com ela. Ele consultou o Senhor confirmou, ele disse que chegou lá naquela ocasião, estava uma chuva torrencial, ele falou, pronto, acabou. Ficou ali dentro do carro esperando, entrou, quando começou a madrugada, que ele olhou para trás, a moça estava chegando. E ele teve, então, ali a oportunidade. Hoje ele está casado, essa é a sua esposa. Mas eu achei interessante, foi quase igual aí a experiência de Gideão, né? Um voto pela madrugada que o Senhor honrou e constituiu uma família. Muito bem. Há muitas experiências, né, no Velho Testamento, a experiência próprio Jó, né, de Ezequias, tantos outros, né, Davi, né? Davi era um homem de madrugada também, né? Mas e no Novo Testamento, pastor Lauro? Paz do Senhor, você que nos acompanha, os companheiros que estão aqui conosco. O Novo Testamento, Jesus é o maior exemplo de tudo, né? E na madrugada não seria diferente. A madrugada, como foi dito aqui, é um recurso da graça, um favor de Deus para nós, que se refere a um período do dia. Ou seja, Deus destaca que em um momento do dia nós alcançamos um favor de Deus. A madrugada é um período do dia que, quando o homem se volta para Deus, a Bíblia diz que certamente encontrarão o Senhor. E Jesus deu esse exemplo no Novo Testamento. Além das vigílias da noite, Jesus se levantava muito cedo para orar. E eu queria citar aqui alguns versículos bíblicos que falam disso. Marcos capítulo 1, verso 35, nos diz que, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 2, de igual modo, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. É interessante, né? A madrugada ele saía para orar, ou então estava de madrugada também no templo ensinando, né? Oração e ensino. Mas isso, alguns podem olhar para esse versículo, né, de Marcos, de João, Lucas também tem um versículo que fala sobre isso, e até pensar, né, mas Jesus já foi para o céu, já subiu. Mas ele continua entre nós, ele fez essa promessa, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E é por isso que até hoje, de manhã muito cedo, a gente pode ir para a igreja, a experiência foi contada aqui, né? Pode ir para a madrugada, pode buscar a presença do Senhor, que a gente vai encontrar o nosso Senhor ali e ele vai nos ensinar. Ele mostrou ali fisicamente e hoje ele continua operando no nosso meio da mesma forma. E na ressurreição, né, prova disso, do que estamos falando agora, é que após a sua ressurreição, ele aparece ali para as mulheres pela madrugada. O texto está lá em Lucas, capítulo 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, a expressão que está no texto, foram elas ao sepulcro e levando as especiarias que tinham preparado. E ali elas encontraram o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante. Na capítulo 2, né, de Atos, quando fala do batismo com o Espírito Santo, né, a experiência da igreja, fala que a terceira hora do dia, Pedro foi até questionado. Esses homens estão, né, cheios de moço, não sendo já a terceira hora do dia. E aí é possível fazer uma inferência, né, porque a Bíblia não fala isso, a palavra não fala isso. Mas se era a terceira hora do dia, naquele momento ali, de certo, aquele grupo lá estava orando, estava jejuando, estava madrugando ali, pedindo ao Senhor uma bênção. E a terceira hora do dia ficou claro tudo aquilo que, na verdade, havia acontecido. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Era uma festa ali
em Israel, que era a festa de Pentecostes, muitas pessoas ali presentes, e o testemunho foi dado, ou seja, um conjunto, né, de fatos, né? Eles esperaram, eles buscaram em oração, de certo em jejum, e na madrugada também. E a terceira hora do dia, que em Israel, né, a hora nossa é às 9 horas da manhã, né, porque a primeira hora de Israel é às 7 horas, né, às 0 horas é às 6 horas da manhã. Então às 9 horas puderam até testemunhar isso. Mas a madrugada, ela é bíblica, ou seja, não é uma invenção, não é uma colocação, não é um rito, né, da Igreja Cristã Maranata ou de qualquer igreja, mas é um momento em que nós colocamos todos os recursos da graça, os meios de graça em ordem. É um momento que nós oramos, que nós clamamos, o louvor está presente, a leitura da palavra, e a madrugada é um segredo da parte de Deus. É um recurso para aqueles que querem uma experiência mais profunda na presença do Senhor. É o melhor momento para nós orarmos, né? O silêncio do alvorecer, de um novo dia. Mas há muitos inimigos, né? Há muitas oposições para subir para a madrugada, né? É o cansaço, o desânimo, às vezes o comodismo, o amor ao sono. E quanto ao amor ao sono, é interessante, que a palavra diz assim, lá em Provérbios 20:13, não ames o sono para que não empobreças. Aqui o sentido é espiritual, né? Abre os teus olhos e te fartarás de pão, ou seja, do alimento vivo do Senhor Jesus. Então a madrugada é uma bênção para aquele que deseja uma experiência maior com o Senhor. Servos do passado viveram essa experiência. Eram homens de madrugada, eram valentes, né? Abraão, Davi, todos aqueles que foram relatados ali no capítulo 11 de Hebreus, né? Que fala daquela galeria da fé, eram varões que estavam ali desde cedo, né? Buscando o Senhor, clamando o Senhor e vivendo essa bênção. Isso mesmo, é um ponto interessante, é que nós vivemos um tempo de muitas angústias, né? Perturbações, há muitas ansiedades que cercam, na verdade, as casas, e as mentes estão sendo atingidas por isso. Então, às vezes, de madrugada, né, o sono foge, mas não se aflija com isso, busque ao Senhor, né? A palavra fala sobre isso, o salmista fala, estando eles angustiados de madrugada, eles buscavam, né, ao Senhor e assim o achavam. Então, eu acho que é muito importante nós usarmos esse recurso até para a nossa mente descansar, né? Na madrugada, às vezes quando subiu ali aquele momento de angústia, mas o Senhor é aquele que está disposto a nos ajudar. E acho que 2 pontos que são bastante também interessantes é que nós temos a madrugada no seu sentido individual, né? Onde nós podemos, dentro do nosso lar, seguindo o que já foi falado em outros episódios, ali dentro do nosso quarto, né, no nosso momento de comunhão, de intimidade, buscar o Senhor. Mas nós temos, né, na nossa grande maioria, os nossos templos abertos às 6 horas da manhã, e isso é uma bênção para o corpo, né? Onde chegamos, e quantas vezes chegamos ali aflitos, angustiados, mas vem um louvor, vem um texto lido, vem uma oração no Espírito, às vezes uma profecia no meio do rebanho. Eu costumo dizer uma coisa, a madrugada antecipa as vitórias do dia. Né? Isso mesmo. Você começa ali aquela manhã, às vezes com angústia, eu vou ter uma reunião importante, tem um assunto a tratar, mas você saiu dali com uma palavra, saiu com uma profecia, saiu com aquilo que apontou a direção, você já descansou. Sai fortalecido. Sai, né? Fortalecido. A palavra nos fortalece, a oração nos fortalece, e buscar o Senhor, né? A primeira hora do dia, né? Antes de ouvir aquilo que, do burburinho do mundo, né, vem ao nosso ouvido, né? É a grande bênção. É isso. Nós vemos, né, voltamos lá em Paulo aos Coríntios, que fala as nossas armas não são carnais, né? Nós estamos aqui falando da madrugada, já falamos da oração, falamos do jejum. São armas que Deus coloca à nossa disposição, porque Ele sabe da nossa limitação, das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, daquilo que nos afeta, né? Mas a madrugada, como, né, falamos aqui em outros episódios de outros recursos, é um recurso extraordinário, né? Como você disse aqui, né, o pastor André, ela antecipa as vitórias do dia. Às vezes você passa a noite em aflição, coloca diante do Senhor, e isso te dá uma palavra, visita o seu coração e você vai em paz, ou até com uma direção do que fazer naquele dia, né? Então, ou seja, mesmo. Um recurso que está à nossa disposição e que nós podemos usar nesse momento do dia, né? É aquela expressão do salmista, né? O choro pode durar uma noite inteira,
mas de manhã nós temos essa alegria da parte A alegria vem pela manhã. Amém. Amém. Nós despedimos aqui dos pastores, pastor Lauro, pastor André. Amém. Amém. A paz do Senhor, pastor Fábio, a paz do Senhor, você que nos acompanha. E despedimos também de você. Continue conosco, participando deste programa. A paz do Senhor Jesus.